Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Amém. Neste 16º domingo do tempo comum, nós encontramos, irmãos, no Evangelho, 3 parábolas do reino, aqui em Mateus, no capítulo 13. Mas vamos nos centrar, sobretudo, nesta parábola do joio e do trigo, contada por Jesus. Veja só o que ele diz. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Aqui nós já podemos perceber algo importante. O reino dos céus é como um homem, o reino dos céus é semelhante a um homem. Pode ser lido como o reino dos céus é semelhante a essa situação deste homem, mas aqui temos um ensinamento muito profundo do que é o reino dos céus que pode ser tirado. O reino dos céus é uma pessoa. O reino de Deus é o próprio Cristo. O reino dos céus veio a nós quando o Verbo se fez carne. O reino dos céus é como este homem que semeou boa semente no seu campo. E a parábola continua. Quero ler aqui para que tenhamos bom entendimento. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: não. Pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita direis aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado, recolhido. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. E depois, vamos pular aqui as outras 2 parábolas, o Senhor explica esta parábola. Ele diz: aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Meus irmãos, lendo esta parábola, nós podemos ter uma impressão que pode nos levar ao engano. Nós podemos ter a impressão de que existem as pessoas que são trigo, porque são as pessoas eleitas por Deus, predestinadas à salvação, no sentido de terem sido criadas para a salvação, predeterminadas a irem ao céu, e essas pessoas seriam a boa semente que cresce como trigo, e outras pessoas que são o joio. Então, a gente pode até falar, né? Aquele lá é joio. Ou seja, aqueles que pertencem ao diabo, que estão destinados ao inferno. E olha só, isso nos levaria facilmente ao desespero. Porque então se eu ou eu sou joio ou eu sou trigo, então não tem o que eu faça
que vai mudar o meu destino. Preste atenção no que eu vou explicar agora. Sim, o Senhor conhece tudo. Ele sabe de todas as coisas. E Ele sabe de antemão quem no fim dos tempos será joio ou será trigo. Porque Ele conhece tudo, Ele está acima do tempo, Ele está na eternidade, Ele é onisciente. Mas isso não muda a nossa liberdade. Isso não nos predetermina. Isso é presciência de Deus, ou seja, Ele sabe. Mas eu e você somos livres para ser joio ou trigo no final. E sabe quando é que isso vai estar determinado finalmente? Se eu sou joio ou eu sou trigo? Só na minha morte. Até lá, eu tenho oportunidade de me converter, eu tenho oportunidade de tirar o joio do meu coração e ser trigo de Deus, como também eu tenho muitas oportunidades de me perder. Eu não estou garantido, eu não estou imune a me perder e me encaminhar para o inferno. Portanto, eu preciso vigiar. Na morte, a nossa alma é como que congelada no estado em que ela se encontra. E se na minha morte eu estiver em estado de amizade com Deus, mesmo que não seja uma amizade perfeita, mesmo que haja ainda coisas a serem purificadas em minha alma, eu irei para o céu, mesmo que passe pelo purgatório, que é esta grande misericórdia de Deus. Ou seja, eu serei trigo. Se não, se eu morro em inimizade com Deus, ou seja, se eu morro em pecado mortal, sim, eu serei joio. Então, como ler esta passagem aqui? Este campo, sim, é o mundo. Mas este campo também pode ser lido como o meu interior. O coração do homem, que foi criado por Deus como bom. Aliás, como muito bom. Deus viu que era muito bom. Mas veio o diabo, o tentador, e semeou o orgulho. Então, a partir do pecado original, nós temos em nós algo chamado concupiscência. Ou seja, nós temos uma inclinação ao pecado. Nós temos uma inclinação ao mal. Nós muitas vezes somos dominados pela soberba. Nós temos, portanto, dentro de nós uma dupla inclinação. Por um lado, nós fomos feitos para Deus. Nós desejamos a felicidade eterna. Nós tendemos à eternidade. A nossa alma tem sede do infinito. Como diz Santo Agostinho, fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em ti. Mas também nós temos esta má inclinação. Então, como vencer? Como ser trigo e não joio? Primeiro, veja o que a parábola nos ensina. Primeiro, é preciso conhecer o que é trigo e o que é joio dentro de nós. Antes de cortar, é preciso identificar, examinar a mim mesmo e perceber onde está crescendo o joio dentro de mim. O que é que está querendo me transformar em joio? Eu não quero ser joio. Existe dentro de nós, meus irmãos, sim, o pecado, mas existem inclinações ao mal que não são ainda pecado, perceba? E sobretudo, todos nós temos uma inclinação má que é mais forte
mais frequente e dá origem à maioria dos nossos pecados. Isso se chama defeito dominante. É o principal joio que precisa ser cortado dentro de nós. Como eu identifico isso? Pedindo ao Senhor que me mostre na oração e me examinando. Eu convido você a fazer um exercício. Tomar a lista dos pecados capitais e identificar ali para onde o seu coração mais tende daqueles pecados capitais. Ali você vai conseguir encontrar o seu defeito dominante, que no fundo se identifica como um pecado capital, porque todos os vícios se resumem a eles. Então é isso que eu tenho que combater. É isso que eu tenho que cortar da minha vida. É aí que eu tenho que me contradizer. E o Senhor dá a graça. Você pode, eu posso vencer o joio que há em mim. Nós não nascemos para ser joio, você não nasceu para ser joio, você nasceu para ser trigo e brilhar como o sol no reino de Deus. Então, esse processo de santificação, de purificação, ele se dá na constância das pequenas coisas, das coisas ordinárias, diárias, todos os dias, lutando, não desistindo, não desesperando, perseverando, sendo constante. E então o trigo cresce. A santificação acontece por graça de Deus, porque Ele é quem semeia a boa semente no meio de nós, em nós. Hoje, meu irmão, minha irmã, eu convido você a decidir por este combate espiritual. Esse combate espiritual que acontece dentro de nós mesmos. Decidir por se santificar. Decidir por identificar e cortar o joio todos os dias. Decidir, Senhor, eu quero ser trigo. E então, no fim dos tempos, acontecerá esta maravilha que é anunciada aqui no último versículo do Evangelho de hoje. Os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Esta é a promessa de Deus para mim e para você. A imagem que está por trás disso aqui é a imagem exatamente de um campo de trigo. Um campo de trigo sob o sol que reflete a luz do sol, um campo dourado de trigo resplandecente. É isso que nós seremos no céu com os santos. E lá não haverá mais vícios, não haverá mais defeitos, não haverá mais joio. Só haverá trigo, beleza, bondade, verdade, bem. É o que seremos, refletindo o que o próprio Deus é. Que esta palavra coloque em nossos corações um verdadeiro desejo de santidade e nos reanime a lutar para purificar o nosso coração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.